Bem, infelizmente nós temos mais um caso no Brasil de violência contra crianças, contra mulheres. Enfim, mais uma história triste marcada aqui pelo nosso país. E não tem como não se pronunciar a respeito disso, não é? Veja, o caso Henri, o caso desse garoto é muito comum, como muitos que nós vemos por aí, como foi o caso do menino que foi encontrado dentro de uma lata no fundo do quintal. Esses casos são muito comuns e raramente, ou só quando são de interesse da mídia, eles são expostos. O fato é que essas violências acontecem de forma muito comum e os sinais são sempre os mesmos. E eu falo isso com propriedade de uma pessoa que já esteve nesse lugar de mãe de um filho que foi abusado psiquicamente, violentado emocionalmente. E era um rapaz, meu filho já era homem, quando ele foi, através de uma pessoa que frequentava a minha casa, ele abusou emocionalmente do meu filho. Então eu falo desse lugar de mãe, né? E as mães, nem sempre elas exercem a maternagem. Então ser mãe não implica diretamente no papel da maternagem. Colocar um filho no mundo não implica em ser pai efetivamente ou ser mãe efetivamente. Esse é um papel, é um exercício que precisa ser praticado. E como tal, quando um adulto vê seu filho, percebe o seu filho sofrendo algum tipo de tortura, algum tipo de transtorno emocional, é preciso estar atento, não é? Os sinais são muito comuns, né? E essas pessoas praticam isso de um lugar muito narcísico, porque elas querem o poder, elas exercitam o seu poder através de pessoas que permitem isso por alguma fragilidade. No caso, adultos, sim, mulheres de homens violentos e crianças também que se permitem, porque a criança não sabe o que é uma violência e não sabe o que é um abuso. A criança é um ser vulnerável e por amor, por lealdade também à sua mãe e ao seu pai, ela não conta, ela não expõe o que está acontecendo, muitas vezes, porque ela não sabe diferenciar, porque o abusador, o violentador, ele está num lugar de poderio na qual ele acha que ele pode coagir e pressionar a vítima. Isso lhe traz um sentimento de empoderamento e ele precisa disso para manter o seu ego, a sua estrutura psíquica. Ele precisa exercer esse poder e esse domínio e ele não mede consequências para isso. Então, o sinal é mães que se colocam como realmente exercendo uma maternagem precisam estar atentas aos sinais, sinais de abuso psíquico, físico, emocional. Essas mães precisam estar atentas aos sinais, porque muitas vezes a criança não vai verbalizar, principalmente quando são pequenas. Então, de novo, né? O que eu vejo nesses homens? Um narcisismo também muito grande, sinais de uma personalidade narcísica, o que impede deles pararem, cessarem com essa atitude agressiva e violenta, intimidando, fazendo pressão, dizendo que essa criança está cometendo um erro, eles colocam culpa, muita culpa na criança ou na mulher, né? Eles batem e depois agradam. Então, eles têm essa dinâmica entre a violência e o agrado, o carinho, o afeto, porque é uma forma de manter a sua vítima, eles têm necessidade de manter a sua vítima ali, não é? Infelizmente, um caso mais triste acontecendo aqui no nosso país e, infelizmente, uma criança vítima, não é? Desse tipo de personalidade, tanto desse homem quanto desta suposta mãe
não é que não exercia a sua maternagem. Então fica um alerta para que mães efetivamente exerçam a sua maternagem, para que isso de fato não venha de novo a acontecer, tá bem?